Bom dia, sou a professora Aurileide, professora de língua portuguesa. E hoje, 1º de março, nós vamos trabalhar sobre o artigo de opinião. Então, vamos relembrar um pouquinho sobre ele. Então, primeiro, no artigo de opinião sempre haverá uma tese e os argumentos. Então, o que é a tese? A tese é o posicionamento do autor sobre o problema, o que ele pensa sobre aquele problema. E os argumentos são os porquês, a justificativa desse posicionamento. Então, sempre o artigo de opinião é um texto argumentativo, onde o autor vai defender o seu pensamento sobre aquilo ali e tentar convencer o leitor sobre o seu posicionamento, o que ele pensa e tentando convencer o leitor, enquadrar o leitor também nesse contexto. O uso da argumentação e persuasão, como já foi falado antes, é um texto assinado pelo autor, é veiculado em jornais, ou seja, sempre os artigos de opinião é encontrado em jornais ou em revistas, possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva, abordam temas da atualidade, ou seja, o que é falado nos artigos de opinião sempre são assuntos que estão na mídia, que está acontecendo no momento. Então, sempre são fatos, algo que está acontecendo no momento, que o autor vai apresentar nos seus textos. Possui títulos polêmicos e provocativos. Então, o primeiro cuidado ao escrever artigo de opinião é com o título. Eu tenho que criar um título que faça com que o leitor queira ler o texto. Então, seja um título provocativo, que só eu ler o título, eu já senti vontade, eu falando no leitor, né, já senti vontade de ler o texto. Então, que seja um título assim, curioso, que faça com que quem olhar o título já sinta curiosidade e vontade de ler esse texto. E contém verbo no presente e no imperativo. No presente, porque já que estamos falando que é um fato da atualidade, né, então os verbos geralmente estão no presente. E imperativo porque é um texto argumentativo, então vai tentar convencer o outro. Então, por isso, aparece esse tipo de verbo também. Aqui, eu coloquei uma forma como nós vamos escrever o texto. Porque na atividade de hoje, vocês também vão criar um artigo de opinião. Então, nas primeiras questões, vocês vão ler o texto, que é um exemplo de artigo de opinião, vão tentar localizar as características desse artigo que está presente, justificar por que o texto lá é um artigo de opinião e depois vocês irão criar o próprio texto de vocês. Então, por isso, eu coloquei aqui as partes mais importantes que deve ter no artigo de opinião. Então, sempre o artigo de opinião vem com 3 partes, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, tem pessoas que escrevem um texto, um parágrafo, alunos e dizem, já terminei meu texto. Não, um texto completo, ele tem que vir com essas partes. No primeiro parágrafo, que pode ser 1 ou 2 parágrafos, é a introdução, que é lá onde você vai apresentar o seu ponto de vista, vai tentar contextualizar o assunto que você vai trabalhar na atualidade, seja no Brasil ou no seu município, vai apresentar o problema e depois vai apresentar a sua tese, que é o que você pensa sobre esse problema. Então, quando tem aqui, introdução, contextualização, o problema e a tese. Lembrando, mais uma vez, que a tese é o que você pensa sobre esse problema. No desenvolvimento, você vai apresentar os argumentos. É convencer que o que você falou aqui na tese é verdade, através das suas provas. Justifica os porquês de suas afirmações, prenda o leitor aos seus argumentos, ou seja, você vai convencer o leitor e tentar enquadrar o leitor também nesse cenário, mostrando que que esse problema não é só seu, mas de toda a sociedade, incluindo também o leitor nesse seu contexto. E na conclusão, vocês vão apresentar as propostas, as resoluções desse problema, o que é que nós podemos fazer para resolver esse problema. Então, aí você vai incluir na conclusão. Então, é isso, gente. Espero que vocês
façam as atividades, qualquer dúvida, entre em contato comigo novamente, certo? Então, bom dia a todos e até logo mais.